Olha o live aqui, comente. Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Neste dia 23/4, né? Para alguns que acreditam, dia de São Jorge, dia de Ogum, Ogunhê, meu pai. Ogunhê, muita força, muita luz a todos. Hoje a gente traz, neste encontro, um bate-papo com um grande amigo meu, que é lá do Rio de Janeiro, Rafael Miranda. E a gente vem trazer hoje algumas reflexões, algumas análises, sem julgamento, nunca com julgamento, Né, para alguns que acreditam, dia de São Jorge, dia de Ogum, Ogunhê, meu pai. e sempre trazendo, vamos dizer assim, dentro de o possível, um olhar, né, que não julgue, que não prejulgue, que não pontue, nem muito menos acentue como a verdade absoluta. O tema de hoje envolve a projeciologia, desdobramento astral, né? Algumas pessoas também podem chamar de vários outros nomes, a gente respeita, a gente não está aqui como professor, nem como orientador, a gente só vai trocar experiência com todos vocês que podem estar nos presenteando e Ai, meu Deus do céu, hoje fugiu. Hoje eu estou lento, mas vamos lá. Pode estar nos prestigiando de alguma forma. Então a gente veio aqui apenas para falar de uma forma mais direta possível e mais sincera possível. É isso aí, viu? Que me deu um fugiu aqui. Fica à vontade, Rafael. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, meus amigos que possam escutar essa live. Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme for o horário que for assistir. Como diz o Edson agora mesmo, Ogunhê, meu pai, que o meu pai, nosso pai Ogum, nos proteja, nos guie em nossos caminhos, que ele seja o mestre a guiar nossas batalhas diárias, nossas batalhas contra nós mesmos, possamos caminhar aí dentro dessa luz, que assim seja. Fica à vontade, Edson. Que assim será, meu amigo. Que assim será na paz de Deus. Como o processo envolve a projeciologia, né, a projeção astral desdobramento, antes da gente começar a fazer as nossas colocações, as nossas explicações, as nossas respostas, mais uma vez eu acentuo que a gente não está aqui como professor de nada. O Edson estuda os processos de projeciologia. Eu tive a honra de conhecer o professor Valdo Vieira, né? A gente chegou a estudar com ele um bom tempo atrás, graças a Deus, depois seguirem muito tempo também pelo YouTube. Então a gente não vem trazer aqui a verdade absoluta. Eu sempre digo que a verdade absoluta é aquela que está, né, dentro de cada um, que lhe traz a paz, que lhe mantém a paz e que envolve o afeto. O resto tem nada de apego não. Eu não sou verdade assim, o ditador da verdade para ninguém. Falado isso, feito isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa envolvendo o tema, antes disso, a gente vai dar um toque, né? Nesse momento que a gente está agora de quarentena, para quem é médio, sensitivo, para quem até que não acredite que não é nada. Não sou médio, não sou sensitivo, mas eu, sei lá, à tarde eu ando dormindo e eu não dormia e eu tenho pesadelos e sonhos lúcidos. Me lembro de muita coisa, ruim ou não ruim, pesada ou não pesada. Ou na hora de dormir, no meu normal, à noite ou pela manhã, independente do horário, eu estou tendo algumas sensações e impressões bem lúcidas. Então a gente veio aqui só para elucidar algumas coisas, mediante ao pouco que a gente sabe. No meu caso, eu, o Rafael, dentro do olhar dele, mas a gente vai tentar pegar leve, bem leve, porque é um assunto muito vasto e nem todo mundo é por dentro desses processos de projeção. Então, tem vários tipos de projeção. Então, a gente vai pegar leve com as pessoas e tentar ser o mais claro possível, para elas ir muito além, né, das suas perguntas do que porventura da minha resposta, ou talvez a resposta do Rafa. Fica à vontade, Rafael. Tem uma pergunta aqui de uma amiga que está sempre acompanhando as lives aqui do Edson, que é a Paloma Sampaio. Qual a diferença de projeção astral e mental? Fica à vontade, Edson.
Microfone desligado. Obrigado, Rafa. Na verdade, a projeção astral já é, em si, de alguma forma, uma projeção mental. De alguma forma. Porém, todas as projeções mentais autênticas e verdadeiras, ela é uma projeção astral, desde que a pessoa entenda que o astral que ela está lidando não é o astral que ela comporta dentro dela, envolvendo seus instintos, seus reflexos, envolvendo a sua inquietação, envolvendo até a sua inspiração, envolvendo seus fenômenos intracranianos, ou envolvendo também até a sua digestão e todo o processo fisiológico, porque na projeção astral, mesmo sendo algo astral e espiritual, o corpo, dentro do possível, ele também tem que ter os seus cuidados. A pessoa, o projetista, crendo ou não, precisa ter os seus cuidados para que a projeção se realize de uma forma mais límpida. Não é boa nem negativa, é mais límpida e mais pura, até para que ele se lembre e sim do que aconteça. Porém, para uma pessoa fazer uma projeção mental, ela já necessita ter uma boa iniciação, pela lógica, de ter uma projeção astral. Porque é que nem eu, por exemplo, eu sou um recém-nascido que antes de caminhar eu já quero sair correndo. Eu não gatinho, eu já nasço correndo. Não é bem assim que funciona, não. Não é uma questão, vamos dizer, de euforia ou ansiedade. Não, é uma questão de lógica. Até para a pessoa não se enganar com as suas ansiedades e com as suas carências. Porque a projeção mental necessita da pessoa uma grande cota de lucidez e de maturidade espiritual. E Edson, e aquelas pessoas que têm projeção astral e falam um monte de coisa, eu devo acreditar ou não? Assim como Edson Rosa, vocês devem estudar e analisar, passar pelo crivo da razão e do bom senso. Porque você brincar, você ser uma pessoa feliz, você até ser um ansioso, isso não vai descredibilizar a sua projeção mental. Mas a projeção mental, reitero, ela necessita de uma certa harmonia espiritual do ser com ele mesmo. Tipo, quais são as tuas emoções durante o dia, quais são os teus pensamentos durante o dia, quais são as suas sensações, os seus sentimentos durante o dia, ao decorrer do dia ou da semana, né? O que você comeu, o que te abalou, o que te abala, o que te motiva você a ser você, mediante ao concernir das coisas como real ou não real. Então, se você pegar uma pessoa que talvez tenha até alguns problemas de ansiedade, tenha uma personalidade forte, mas você vê que essa pessoa, e ela por ela mesma, projetista mental, sabe que ela não vai cair no lúdico, não vai se fascinar por fantasia, não vai ficar no delírio, não vai se desarmonizar por qualquer coisa. Quando eu digo por qualquer coisa, abre aspas e fecha aspas. É por qualquer coisa mesmo. Porque nós somos humanos, a gente sente frio, sente calor, a gente pisa na casca de banana. Então a questão aqui não é virar um santo para ser projetista. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra de bem e de mal. Tem a ver com empoderamento. Se você tiver um empoderamento, agora vem a explicação da diferença. A projeção mental, ela te deixa levemente desdobrado do teu campo bioenergético físico. Então, a tua projeção mental, ela aciona os mecanismos da mediunidade de clarividência, clareaudiência, psicometria, telementação, transmentação, irradiação intuitiva, inspiração, visão dupla, tá? Claro, e até mesmo, como eu falei agora, audiência, vidência, né? E audiência em si. A audiência é ouvir o espírito. Clarividência é você ouvir pessoas encarnadas, independente de tempo e espaço. Clarividência é você ver seres encarnados e até alguns desencarnados, não presentemente, mas à distância, referente tempo e espaço. Você pode ver o passado, presente e tendências de futuro. A vidência é você ver espírito, ver o campo espiritual. É um pouco diferente. Parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Então, o desdobramento mental, se você tem uma dessas aptidões
não propriamente percebidas, mas ela é aflorada no teu psique, mas você, como médium, não usa, porque a projeção não necessita propriamente mediunidade, ela necessita sensibilidade. Projeção astral não tem nada a ver com mediunidade, mas não tem nada a ver. Você não precisa ser médium atuante, mas ela necessita de uma sensibilidade. Se você tiver essa sensibilidade, você vai notar que você está acoplado no seu corpo, levemente desdobrado. Quando eu falo desdobrado, não é o teu corpo se dividir em vários, é os teus chakras estar mais, vamos dizer assim, emanados em luz, e você tem uma leve expansão de aura. É como se você saísse de uma SD e fosse para um HD, e você começa a ficar uma parabólica. Então você não está imaginando que está na outra casa, você está lendo, você está percebendo. É interessante que a projeção astral, ela não se define em pontuar situações. Ela se define em ler funções, acontecimentos e ocorrências. E quando diz ler, é como se fosse ler um papel, só que você está lendo com o teu campo bioeletromagnético que se desdobrou, que se projetou em fluido psicomental ou neuronal até o objetivo. Resumidamente, pelo amor de Deus, isso é um desdobramento mental. Mas, por exemplo, para alguém entender o que é isso, na carne, ela precisa conhecer profundamente o que tem dentro dela. O que alimenta a sua carne? É só a comida ou é os teus pensamentos, sentimentos e emoções? Então, quando a gente se conhece com propriedade, a gente tem certeza que o desdobramento mental foi real ou não. Quando a gente não se conhece, eu aconselho não a parar o seu exercício de desdobrar, mas eu aconselho a você começar a estudar o que é projetar astralmente, antes de querer desdobrar mentalmente. Agora, se o desdobramento mental é involuntário, porque você vai e vê que tem mentores ou até obsessores, mas você sente espírito de luz, parabéns, você foi agremiado a uma energia positiva. Porém, pode ser também uma projeção e você está sendo, favorecido por um obsessor. Porque, repito, desdobramento mental, projeção astral, não é algo que denomina assim, o anjo te desdobra. Não, pode ser o capeta te desdobrar também. O mentor que te levou para sair, não pode ser o teu obsessor, teu pior inimigo. Não tem nada preso à mediunidade, é simplesmente pura sensibilidade, ok? Porém, eu vejo como projetista que tanto o desdobramento mental como a projeção astral, real, verdadeira e lúcida, para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque se você tiver que identificar algo apenas à distância mentalmente, você desacoplado e mentalmente estando indo no lugar, e você astralmente ir, a diferença é que astralmente, com projeção astral, vai ser usado o teu fluido animal. E mentalmente vai ser usado o seu fluido psíquico, psicológico. Então o mental ele acalma, o mental ele constrói, o mental ele comporta, o mental ele encaminha, o mental ele puxa, o mental ele distancia, o mental ele reformula, o mental ele transmuta. Já o fluido astral, quando nós estamos desobrados em projeção astral, que não é só mental, aí ele cura, regenera, balsifica. Deu para entender a diferença? Estou dando um exemplo, mediante as lides dos trabalhos espirituais. Fica à vontade, Rafael. Obrigado. Então, Edson, eu queria fazer umas 2 perguntas. Fazer uma, e se você puder responder, depois eu faço a outra em seguida e depois eu vou voltar para o chat. A dupla vista, no caso, onde vem falado um pouco no livro dos médiuns, é como se fosse o desdobramento mental, no caso? Fica à vontade. A dupla vista em si é uma faceta do desdobramento mental. Se você estudar mediante a um olhar da filosofia espírita, estudar com profundidade, essas mediunidades que envolvem o processo da visão é um processo mental, porque o que o enxerga no plano espiritual não é teus olhos, é tua mente. O que enxerga no campo, que faculta
as dimensionalidades e as suas intercalações não é os corpos, é a tua energia psíquica. Então sempre vai ser a parte mais sutilizada que dá a aderência e a morfologia, né? A forma morfológica com geometria, né? Ou simetria das coisas. E com isso, mediante ao contato energético radioativo, plasmótico, bioeletromagnético ou fluídico das mesmas, entre eu e o plano astral, eu vou dar o sentir, que vai trazer o sentimento e logo em seguida tudo junto o pensamento, mediante ao que eu tenho como algo concreto, sendo não criado por mim, mas observado, deduzido e concluído, que aquilo se utiliza de tal forma, de tal medo, de tal meio, se é certo, se é errado, se é bem ou mal, entendeu? Aí eu vou ter minhas reflexões. Agora, quando eu tenho a dupla vista, né, ou a dupla visão, é um processo totalmente de desdobramento mental. Por isso que eu repito, não é algo preso à mediunidade, mas faculta, acaba, vamos dizer assim, aguçando alguns processos medioanímicos, que é independente dos mentores externos ou obsessores nos auxiliar, que é medioanímico, ou é mediúnico. Eu estou sendo auxiliado porque eu não tenho manejo, eu não tenho craquejo, eu não sei me mover mediante essa virtude que eu executo. Né? Ela é executada, mas eu não tenho domínio naquilo. Eu participo daquilo. Eu estou ciente daquilo, mas eu não tenho total ciência de como aquilo se faz. Então pode ter certeza, se isso acontece em alguém, independente se tem muito conhecimento ou não tem, se sabe o que é projeção astral, projeção mental ou não, pode ter certeza que ela está sendo utilizada de uma forma benévola pelos seus mentores. Se assim ela tem, ou ele, lembranças dos seus trabalhos e sente, ouve bem, sente que é algo por bem, por mais que muitas das vezes a gente só vai em lugares pessimamente ruins, mas é lá onde o nosso fluido mais grosseiro animal e até o nosso fluido mental ou a nossa irradiação mental é tão necessária para desmantelar certos bolsões espirituais, para desmantelar trabalhos de magia negra, para desmantelar certos laboratórios. Isso necessita um fluido, não só vital, mas também as forças radiantes do pensamento. Isso está banhado em livros de André Luiz, no livro Ação e Reação, no livro Os Obreiros da Vida Eterna, nos livros de Ângelo Inácio, né? Do Robson Pinheiro, para quem crê, fala muito sobre isso. Para quem é mais raiz, no livro de Chico Xavier, Francisco Xavier, o livro Libertação, fala todinho sobre isso, a parte dos ovoides e outros processos em si. Então, tá aí. No livro também, no Mundo Maior, de Chico Xavier, tem uma passagem maravilhosa, onde tem as pessoas que são agarradas ao dinheiro, estão lá atoladas na lama, e várias pessoas desdobradas ajudando, e alguns espíritos também falam sobre isso. Agora, a gente precisa ler entre linhas, não só para entender, para saber, mas ler entre linhas para compreender, para trabalhar naquilo que sabe. Então, a gente está tendo esse chamado. Hoje mesmo eu conversei com o Márcio, falei muito sobre isso. Né? Que não é falta de paciência da espiritualidade, nem do Edson, nem de ninguém, mas urge, e vocês vão ver o quanto na internet, nas lives, os mentores quietinhos, bonzinhos, vão continuar quietinhos e bonzinhos, mas com uma pitada mais enérgica nesse cutuco no ser humano, tipo, você já sabe? Então vamos trabalhar porque você já sabe. Agora, aquele que só se fazia que sabe vai se ofender, porque o mentor ele não vai mais dizer eu, você e os outros vamos trabalhar. Ele vai dizer você com os outros e eu vamos fazer. E aí? Será que só entender e manter vai ajudar? Ou transmitir o que já sabe junto com a luz é o que vai tentar resolver? É esse chamado que eu quero deixar registrado também para quem quiser ouvir. Então, tá na hora da gente começar a assumir essa naturalidade. Ok, Rafa? Então, para mim, nos meus estudos, o processo de dupla visão é totalmente desdobramento mental, desde que entenda que muitas das vezes pode ser um desdobramento mental psicomedianímico. Não há necessidade de ter um mentor no lado ou um obsessor para fazer isso. Tem um processo também sonambúlico, que o médium, no meu caso, no começo da minha mediunidade, eu me
desdobrava, eu não saía do meu corpo, a minha clarividência e vidência abria e eu via o plano espiritual e eu via o meu corpo parado, bem pertinho de mim. E eu sentia que quando eu queria tocar no meu corpo, eu não conseguia tocar. Engraçado, tinha uma energia magnética, era como se desse uma espécie de pinicada, uma leve eletricidade. Aí eu me lembro que o mentor falou, que disse para mim, olha, isso aí não é o teu campo aura, nem é você espiritualmente, isso é a energia ionizada do ambiente e também a riqueza da ionitização do ar. Né? Olha que bacana, isso foi numa câmera de materialização há muito tempo, mais de 20 anos. Então eu tive essa experiência, né, que o mentor não me desdobrou e eu mesmo me desdobrei, mas não foi uma coisa que diga assim, não, para aí que agora eu vou sair do corpo. Se eu falar que foi isso, é mentira. Tanto é que aconteceu 2 vezes na minha vida. 2 vezes, já estou com 44 anos. Mas isso normalmente assim, sem eu provocar nem nada. E até tentando eu nunca consegui. Então estou falando isso por intuição, porque muitas vezes as pessoas vão numa casa espírita, Rafa. Desculpa eu me alongar, viu? Isso é a intuição que me deu mesmo. Perdão, Rafa. E a pessoa senta numa cadeira e ela dorme, mas existe aquela pessoa que dorme e ronca. Porque... E outra coisa, todo mundo que vai numa casa espírita e dorme, agradeça aquele sono, porque ele está sendo trabalhado, ou astralmente falando em projeção ou em desdobramento, ou o obsessor que estava com ele está sendo admoestado, adotrinado, sem se separar dele. Então, ambos estão recebendo a sua doutrina. Agora, nem todo mundo que dorme numa casa espírita e ronca e desmaia, vamos dizer assim, simbolicamente, está obsediado. Mas, com certeza, se a pessoa vai para assistir uma palestra, está ali aceso, começa a palestra, dorme, ela já se obsedeia. Tem alguma coisa com ela errada. Ai, porque eu tive que dormir para desdobrar, dando energia. Na Federação Espírita lá de Porto Alegre, lá onde eu pertenci, não era bem isso que ensinavam, não. As pessoas falavam, o cara começava a dormir, eles deixavam. Mas pode ter certeza, se na segunda vez ele dormia, na terceira ele não passava para o passe, ele ia passar lá de desobsessão. Então essa história de, porque toda vez que eu entro eu durmo, então, se você é um trabalhador de uma casa espírita, pela lógica não é para você ficar ali olhando a palestra, você tem que ir numa sala de cura, porque ali você vai, entre aspas, projetar e doar a energia ectoplasma. É engraçado, numa sala de cura, a pessoa assim quase sempre não dorme. Deu pra entender, Rafa? Não é julgamento, é só levantando um véu aí. Eu vou pedir você para você ver se você pode classificar assim ou exemplificar umas experiências que eu já tive, agora não estou tendo tanto. Por exemplo, às vezes eu estava num lugar assim, num consultório. Eu sou dentista, aí na hora do almoço ficava sentado lá, dava uma relaxada, aí dava aquela cochilada. Mas uma coisa muito rápida, quando nisso eu via um outro ambiente muito claro, com riqueza de detalhes. Eu lembro que isso acontecia também no ônibus. Às vezes eu me deslocando de uma cidade para outra, não é aquele sono profundo, como se dá aquela leve cochilada. E já teve uma vez de eu chegar, tipo, parecia um ambiente onde estava tendo uma reunião, que quando eu vi, os seres foram todos saindo. Esses fenômenos é o quê? Seria o quê? Também é desdobramento mental, no caso? Pode ser um desdobramento mental ou apenas uma percepção sensorial. Né? Aí entra o que eu falei no começo sobre desdobramento mental. Para você começar a fazer desdobramento mental e ter o verdadeiro endossamento de você com você mesmo, saber se é real ou não, você precisa se conhecer muito, não pouco. E dentro das leads mediúnicas, a gente vê que muitas das vezes as pessoas querem conhecer muito mais o mentor e a funcionalidade espiritual do que as suas próprias maledicências para se resolver. Então ela precisa estudar muito chakras, sistema nervoso, ela precisa estudar, pô. Ela somente com estudo e disciplina, ela vai ter certeza absoluta que ela não está viajando na maionese, que ela não está flutuando no lúdico. Porque é muito sutil e muito forte, é muito interessante. Quanto mais estudo você tem, não é ser uma traça de livro, fominha de conhecimento. É conhecer e praticar. Conhecer sem prática é a mesma coisa que nada. É pior do que a ignorância, porque conhecer sem prática é ignorar. Ignorar o bem que se sonega. É horrível isso. Esse é o mal verdadeiro. Esse é o real mal. Então a gente entende que quando você tem um conhecimento e você vai praticando, é instantâneo. Você não é um problema. Eu estava projetado mentalmente, mas eu comecei a criar. Você sente, você sabe. Então não tem como o Edson chegar aqui e dizer não era uma projeção mental. Como é que eu vou fazer isso?
É só uma pessoa que pode fazer isso. Ou um mentor que já está no plano espiritual e está vendo, né? Porque nem na clarividência a gente consegue claramente ver a projeção mental. Eu já tive ensaios de cursos mediúnicos em Porto Alegre que a gente, não digo ministrou, a gente auxiliou de alguma forma e a gente viu lá o cordão dourado, o cordão de prata. Agora, ver o mental, o corpo mental de alguém, eu nunca vi. Já vi mentores luminares. Não sei se era o corpo mental aquilo que eu vi um tempos atrás. Já vi corpo astral de pessoas, já vi seres humanos na mesa desdobrado. Agora, só o mental ainda não tive essa graça e essa honra. Mas acontece. Entendeu? Quando eu digo isso, não tem como alguém dizer você está projetado ou não está. Por isso que a doutrina espírita, ou até quem não é espírita, mas é projetista, bate na tecla da reforma íntima de muito estudo. Qualquer projetista que você procurar na internet que seja sério, não é contra estudo. Pelo contrário, os caras pedem, vai estudar, vai se conhecer. Agora, se é sério, ele não vai ficar vendendo lúdico. Não, estrala dedo, você sai do corpo e aí? Saiu do corpo e agora? O que você vai fazer? Você acha que o seu mentor vai ficar como babalho olhando? Você acha que os obsessores vão ficar assim, ó, esperando que você faça algo? Não rola, meu irmão. Então, pelo que eu vi, pelo que você falou, Rafa, é uma projeção mental, mas também pode ter sido uma dilatação vibracional de você, porque toda projeção mental, repito, ela dilata processos mediúnicos com seus mentores, porque os teus chakras estão mais, vamos dizer assim, emanados, mais dilatados, eu vou colocar nessa palavra, por mais que eu creio que não seja correta, mas vamos dizer, mais dilatados em si, mais luminosos, e isso acaba aflorando em você, junto com seus mentores, os teus processos de mediunidade, que talvez numa casa espírita, numa casa de umbanda, numa casa apta a isso, você não pratica pelos apegos, pelas carências, né? Mas na projeção, querendo ou não, isso acaba aflorando de uma forma natural. Olha como funciona. Na projeção, aflora de uma forma natural, porque você não está ali preocupado que vai incorporar o guia ou não, você não está preocupado com a roupa do guia ou não, você está preocupado com você, com a tua concentração. Aí na projeção você acaba desenvolvendo outros mecanismos, que não é só o processo projetivo, mas é o processo de lucidez mediante a projeção, que já envolve os processos anímicos e medioanímicos, né, e de mediunidade, facultando a essas energias psíquicas, né, mediante a força psiônica, que é o linguajar que se usa na projeciologia. Então essa força em si, ela nos coliga naturalmente, abre aspas e fecha aspas, com os nossos mentores, mesmo que você não saiba usar, mas você acaba utilizando. Então você sabe que existe uma ciência de tudo aquilo, por mais que você não tenha total consciência daquilo que faz. Isso é mágico e divino. E os mentores que não são bobos, né, utilizam o teu fluido, porque você se expôs a fazer isso, tá? Ninguém se desdobra com o seu mentor obrigado, por mais que as pessoas muitas vezes dizem, mas eu não me lembro que eu pedi. Pode ter certeza, meu irmão, talvez você não lembra desse pedacinho, mas nenhum mentor te obriga a sair do corpo e ajudar alguém. Pode ter certeza. Isso aí eu nunca li em lugar nenhum, nunca vi em mesa espírita, nem espiritualista nenhum. Não existe obrigação, até porque para o fluido sair da forma fluídica necessária, necessita você, que é o doador, ter o consentimento de doar. Ter essa expressão de dizer, toma, é nosso, não é só meu. Isso aí, vários espíritos, eu já vi em vários lugares do Brasil, em casas espíritas ou não, falando a mesma coisa. Então, toda projeção que você tiver, pode ser o lugar mais horrível que for. Se você está resgatando, está doando, você pode até não ver os teus mentores, mas eles estão lá. Estão. E outra, não espere que vai bater brisa do ar no teu rosto. Não, vai bater o tijolaço na sua cara mesmo. Não espere que vai vir uma flor e vai cair na tua face. Não vai cair não, vai cair a chuva ácida. Porque os lugares que a gente vai para fazer socorro é umbral grosso, é umbral pesado, o bicho pega pra caramba. Então muita gente me procura e começa, poxa, Etos, mas que projeção é essa? Eu devo estar obsediado? E não, é o trabalho. O trabalho é esse. As pessoas querem que o mentor pegue elas e diga, agora nós vamos para Orion, porque você é merecedor das estrelas. Não rola, meu irmão, por mais que a gente já é uma estrela, porque nós somos fecundados com essa estrela macrocósmica, que é Deus,
que é o todo, que é a inteligência una do tudo. Está em nós. Não é que a gente não é merecimento, não tenha merecimento, mas a gente vai aonde é necessário. E a gente é necessário nessas plairagens, nesses sítios. Não adianta sentar em cima das nuvens e olhar para baixo, vendo os outros berrar e sofrer. A gente tem que se jogar e ajudar dentro do possível. Valeu? Até me estendi demais. Obrigado, Rafa. Obrigado, eu que agradeço. A Paloma Sampaio, mais uma delas. As nossas energias interferem na projeção astral? Como realizarmos essa movimentação energética? Olha, o autopasse, a autoaplicação de passe, o reiki é uma das metodologias mais eficazes e profunda para a pessoa que quer servir no plano astral de uma forma mais consciente e quer ter consciência. Entenda, projeção astral e lucidez no astral é uma decisão. Não é anjo com bochechinha rosa e coração como é que é? Pisca-pisca, que nem o arco-íris. É decisão. Então precisa ter a decisão. Mas agora, Edson, como é que eu vou decidir no outro lado eu me acordar e ver tudo? Simples, antes de dormir você decide, olha, eu me dou, eu decido que eu não decido nada no outro lado, eu decido que minha crença, minhas fé não tem força no outro lado. Isso é bacana. Todo projetor, ou todo projetista, ele entende que no plano espiritual, essa historinha de religião, religiosidade, esses apegos, essas babação de seda de mentor, esse senso de perseguição de mago negro obsessor, não rola. Não rola. Uma coisa muito interessante, você não vai ver mentor realmente de luz se glorificando na internet ou em qualquer lugar dizendo eu fui no umbral e resgatei bolsões espirituais há mais de 1000 anos. Aí chega um Edson da vida, vai ali na esquina e diz que tirou da encruzilhada lá um cara que estava lá fazendo bagunça e sou superior. Então a projeção astral necessita da limpeza, da lucidez, da humildade, da hombridade, né, do crescimento, da maturidade. No plano astral, eles têm bom humor, mas não vai fazer graça que não rola. No plano astral, eles têm um certo bom humor, mas não vai com graça. Ai, porque eu não vou ajudar porque é gay, porque é lésbica. Ah, eu não vou ajudar porque é branco, porque é preto. Ah, porque eu não quero porque aquele ali faz ritual assim assado e eu sou evangélico. Ah, eu não vou ajudar porque aquela é evangélica. Ah, eu não vou ajudar porque aquela vizinha não gosta de mim. Ah, eu não vou naquele lugar porque eu não posso com grito. Então não vai, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar ali só projetando em volta do teu umbigo. Só isso que você vai saber de sua vida. Então, a limpeza da projeção astral, um bom passe, um bom jorei, um bom reiki, resolve. Mas por dentro, você precisa fazer o dever de casa, que eu falo, e todo projetista aí na internet, vocês vão ver, vão falar a mesma coisa. Reforma íntima e lucidez. Projetista pode até ter a sua religião, pode ter o seu time de futebol, seu partido político. Aqui, ó. Se você quer ser um bom projetista, você precisa ter um olhar fraternal, ecumênico e crístico da espiritualidade. Você não pode ter crítica. Teve crítica, os mentores, por mais que você seja capacitado, eles vão olhar e vão dizer, não dá, não vão levar um quê? Um cara chato desse, desdobrar para ficar reclamando toda hora, porque não pode porque dói, porque não pode porque me tocaram assim, porque eu vou para lá me dá dor de cabeça, porque eu vou para ali me dá dor na coluna, então não vai. Que os caras estão lá numa evolução muito maior do que a nossa, desce para cá, para nossa física, ainda desce para o umbral, você acha que isso faz bem a eles? Eles não reclamam. Aí eles vão pegar um Zé Mané de São Rosa, reclamão, não rola. Então, se você quer projetar, ter consciência da projeção, você precisa ter consciência da tua vida no agora, na carne. Saber que quem manda nela é teu espírito, e ele não é escravo da carne. Você pode tomar tua cerveja, comer tua carne, ou comer tua salada, ser vegetariano. Não estou aqui levantando véus ou baixando véus, porque esse negócio de comida também, comigo, eu tenho muito o meu ponto de vista sobre isso. Não é o que tu come. Apesar que eu vou fazer uma projeção. Tanakai, Pai Benedito, Trancarro me falou que tal dia, ou durante tal tempo de um dia ou do mês, eu vou projetar. Poxa, eu crio vergonha na cara, eu não vou comer certas coisas. Eu vou me purificar.
Simples. Agora eles não vão te obrigar a mudar o teu modus vivendi. Agora eles vão instigar você ter-se como ser ciente do que você faz. Então é lucidez, reforma íntima, constante, muita lucidez, um senso fraternal, um senso crístico, dentro do possível ecumênico, mediante o que você quer fazer, fora do corpo, e toma teu passezinho, toma teu reiki, faça seu jorei, faça seus símbolos reikiano, e ó, mãos à obra. Tem uma pergunta aqui do Rogério Júnior. Comente sobre a necessidade de equilíbrio nos chakras inferiores para ter uma melhor lucidez. Ô, meu amigo, muito obrigado pela tua participação, irmão. É nóis, muito obrigado mesmo. Tamo junto, né, Rafael? Agora eu digo assim para você, não se apega nesse negócio que chakras inferiores e chakra meridiano e chakra solar e chakra cardíaco, é chakra, meu amigo. Se um chakra está desarmônico e os outros não, pode ter certeza que aquele desarmônico ele está sugando os outros que momentaneamente não estão. E isso vai acabar mexendo no teu ânimos, no teu ânimos interior, no teu temperamento, na tua pessoa e no teu gênio. Ah, mas eu fui lá, fiz lá com pêndulo, só está nos chakras inferiores. Sim, é ali que está a ferida, que vai acabar espalhando essa dor, né, essa sujeira para todo o corpo astral, para todo o mecanismo dos meridianos, dos nadis e tudo mais, ok? Mas como a pergunta dele foi específica nos chakras inferiores, vamos ser bem claros. 3 toques. Respeita a tua energia sexual. E a energia sexual não é com quem você faz amor ou com quem você faz sexo. A energia sexual é como você se relaciona com o outro. Outra coisa bacana é que a energia sexual, você não precisa ter o contato das partes em si sexuais uma com a outra. É o contato energético, pode ser até por via internet. A energia sexual, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, se nós olharmos num olhar fraterno e crístico, amplo, nós estamos trocando fluido e energia. É distante? É, mas nós estamos trocando informação. Isso é uma comunhão onde as pessoas comungam de uma força psíquica, psiônica, energética, fluídica. Só não é sexo em cima de uma cama ou algum lugar com os corpos. Mas se falar de energia, não é muito diferente não. Então qual a qualidade que tu dá mediante o que tu vê, mediante o que tu escuta, mediante o que tu quer consumir para pensar, ao que você se faz assumido para se rever, mediante as coisas que por si mesmo, independente do que vê, do que nutre, por si próprio você já consente como real. Você já se sente como verdade. Isso aí, com essa energia psíquica, né? Jung chama a energia sexual de força psíquica pura, conhecida também por força libido, que não é de todo sexual. A força libido é a atitude, é o ato, ou é a vazão, ou pode até ser o intuito, conforme a elevação moral e ética da pessoa mediante os contextos, né, do seu cumpriciar com o outro, do seu admirar e contemplar com o outro positivamente, ou perante o que ela tem como carência vasiva e invasiva ante as suas vontades, conclusivas pelo seu estado de vazio e incisivas pelo seu modo carente de ser e pelo seu modo ansioso de se mostrar. Então isso causa nesses chakras inferiores uma agitação. Olha só, eu falei de vários ângulos sem citar propriamente o sexo. Porque a gente muitas vezes encana, fala de chakras inferiores, nossa, olha, cuidado com a pessoa que você está fazendo amor. É óbvio que a gente precisa respeitar o nosso corpo, necessita respeitar a permuta sexual. Está gravado, está registrado. Mas é bom também a gente ter uma amplitude maior, entender que troca envolvendo chakras inferiores não é só na região mais, vamos dizer, periférica, mais embaixo, abaixo do umbigo. É também nas regiões, né, do nosso inconsciente, onde nós vamos tocar perante a consciência que nós não usamos. Como assim, Edson, do inconsciente onde nós vamos tocar? E como assim a consciência que nós não usamos? Poxa, eu ligo uma televisão, eu vou ver só pornografia. Eu vou ver só ali a televisão, sangue derramando. A TV, o computador, hoje tem, né, a internet, o celular. Do que eu estou me alimentando? Não é que eu estou fugindo da realidade do mundo, mas eu posso parar e dar, não, pô, um pouquinho, acho que
hoje já deu o conteúdo de morte e de negatividade em mim. Então eu posso, muitas das vezes, os chakras superiores ficar massa, mas os inferiores vão ficando atulhados, porque os inferiores é a parte terra, é a parte que me aterra, é a parte que me afirma. E se eu me afirmar só em dor, só em sofrimento, só em desespero, só em invasão, só em tesão, só em sexualidade, só em excitação, só em lúdico, só em imaginário, só em egoísmo, só em vaidade, só em orgulho, cara, a minha sensibilidade vai para o espaço. Eu vou ser aquilo que as pessoas falam. Não, eu não sou médio, eu sou hipersensível. Eu sinto tudo de todo mundo. Mas claro que vai sentir tudo de todo mundo. E ante aquele tudo, você é um nada, porque nunca é de você. Sempre é o outro que te faz, sempre é o outro que te deixou queimando, que te deixou com dor, que te deixou torto, que te deixou dolorido, e você nunca se assume. Porque você se resume na sensação dos outros, na precipitação dos outros. Porque no fundo, você não se confia esse vansguardo na Terra, no chakras básico esprênico solar. Esse resguardo, vansguardo e resguardo interior de você falar assim, poxa, tá vindo alguém negativo? É ele que é negativo, não sou eu. E eu sou produtivo. Se ele não é problema dele, tô me sentindo queimando, vou tomar um banho gelado, opa, tô bem. Tá doendo, tem problema não, já vai passar porque não é meu. Então, precisa se positivar. Mas quando os chakras inferiores estão mal, a pessoa já começa a se negativar pensando no outro que ainda nem pisou em sua casa, nem entrou em seu campo, que com certeza é, por sintonia igual, tão qual negativo. Isso é um estupro sexual, se levarmos em termos energéticos, não propriamente genético, pelos instrumentos fisiológicos do corpo humano, da permuta do prazer sexual físico. Entendeu, meu irmão? Então, o conselho que eu lhe dou é cuidar deste manejo. O que você está querendo? O que você busca? Então, vai escutar uma música boa. De vez em quando, que é um rock pauleira, vai escutar, escuta o que você quiser, mas dá um tempo para essa energia terra se fluidificar um pouco. Né? Eu, por exemplo, dá um tempo na carne, vai comer uma boa salada, ou vai pular, vai malhar, vai se alongar, vai produzir no físico algo que não te distancie do corpo, mas que dê ao teu corpo um hálito divino, de suspiro de alívio, não só de ofegância, de tesão, ou quando não, na grande maioria das vezes, de tensão, de estar aparentemente preso dentro da própria carne, retido na cela dos seus próprios ossos e afogado mediante esse galão de pop sangue chamado corpo físico. Exu, rapaz, quando tá perto de mim, só Jesus, viu? Ô, Edson, tem bastante pergunta aqui, eu acho que dá até para 2 lives. Agora, aqui a Márcia Calmon pergunta: Edson, no cenário atual, como está sendo administrada a contribuição dos médios projetistas no auxílio junto com a espiritualidade na linha do amparo? Nossa, que pergunta bacana, viu? Muito obrigado, Márcia. A gente entende assim, mais uma vez eu vou tocar neste ângulo. Quando fala médio projetista, pode falar ser humano que projeta, porque a projeção tem muita gente, meu irmão. Eu conheço muita gente, a maioria das pessoas, com licença, que eu conheço, não tem curso mediúnico e projetam desde criança. E são realmente projetistas, assim, pelos relatos e até por encontros no plano astral, que não tem como a gente criar o que viveu. E pessoas que não têm nada de dizer, Edson, eu te amo, eu amo. Não, a gente se conhecem e não fica trocando figurinha. Então, isso é um estudo particular meu, não desfazendo daquelas pessoas que se titulam projetistas, ok? O que eu estou tentando levar de novo aqui é que para ser projetista não necessita ter cursos mediúnicos, mas necessita ter uma ciência dos processos da mediunidade, uma ciência, uma noção e principalmente muita reforma íntima moral e mediante a ética espiritual das coisas do espírito, não só das coisas da matéria, mas do espírito. Respondendo à pergunta da Márcia, apesar que eu já respondi ela de uma outra forma no começo, cara, o bicho está pegando. A gente está lidando com energias pesadíssimas. Eu vou contar para vocês uma projeção que eu tive, e isso aí eu posso contar nos dedos. Eu já tenho esse Facebook, o meu particular, acho que uns 6 anos. É a segunda vez que eu conto uma projeção minha. Pode olhar aí todos os históricos dos vídeos. Segunda vez que eu vou falar.
Foi há uma semana. Fui dormir, não tive nada durante a noite. Durante o dia, eu não sou acostumado a dormir. Eu me conheço e me deu aquele sono, e eu vi que não era algo normal. Eu não vi espírito nenhum, ninguém me pediu nada, ninguém me falou nada, mas algo em mim disse: vai dormir que o bicho tá pegando. Cara, eu deitei no sofá todo errado, eu apaguei. Parece que me deram um sonífero. Quando eu voltei assim, eu estava num lugar que o linguajar lembrava, né, como se fosse um dialeto meio austríaco. Lembrava, assim, que eu já trabalhei com muitas pessoas e até hoje ainda eu trabalho e conheço. E interessante, que nesse lugar tinha muita gente desencarnada que estava em prantos e em desespero. Não só pelo coronavírus, eu vi que tinha gente que envolvia coronavírus também, viu? Não estou dizendo que era na Áustria ou na Austrália, mas o sotaque lembrava, pelo amor de Deus. Eu não vi praca nenhuma, estava no plano astral. Era um lugar aparentemente com a atmosfera muito pesada, visivelmente, aparentemente, mas no momento que é legal para quem é projetista é respirar. Quando eu tentei respirar, pelo amor de Deus, eu fiz assim, ó, trancou, é como se o ar fosse gelatinoso. Aí eu, opa, eu não estou em cima das nuvens, não. O que eu fiz? Que eu aprendi no astral? Respira pela boca. Eu comecei a respirar pela boca. E ofegante. Eu não acho que nem para Márcio eu falo isso, porque tem muita coisa que eu não falo, eles pedem para mim não falar para ninguém. Meu irmão, o que eu vi de seres encarnados, semiconscientes lá, brasileiro, um monte, mas era muito brasileiros, porque estavam falando em português, falando, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí uma amiga chegou e disse para um grupo, né? Acho que tinha uns 12, que eu contei rápido, assim, de relance, falaram, estendem as mãos. Aí ele falou, aleluia, irmão. Ele falou, sim, aleluia, irmão, estende as mãos. E ele, evangélicos, estenderam as mãos e começaram a pregar. Saía uma energia verde, esmeralda, numa cor tão linda e cintilante prata, que era como se regenerasse a estrutura morfofísica na aparência daqueles... Eu vou falar pela primeira vez. Era uma espécie de lesma humana. É nesse nível o negócio para pior. Eles ficaram mais humanos. Resgatado eles, e nisso eu não falei com ninguém. Olha, acho que demorou 5 minutos a projeção. Muito rápido. E eu caminhando. Aí nisso eu cheguei numa entidade, creio eu que era um Exu, e disse para ele assim, eu estou aonde? Ele estava com capacete, que eu não vou dar detalhe, mas é totalmente futurista, tá? Mas deu para ver pela insígnia que ele estava no braço dele, que não era um tridente, mas era um Exu de lei. Aí ele apertou num lado da orelha e o negócio foi para trás, aí eu vi que não era bem humano, ele era um venusiano, e disse para mim assim, nós estamos acima do umbral grosso. Eu vou repetir de novo. Até então eu ouvi um sotaque parecido com o austríaco, mas não era Áustria nem Austrália. Aí ele disse para mim assim, nós estamos no astral da Itália. Aí caiu a casa, eu fiquei, hã? Tinha nada ali da entrada. Mas eu peguei, toquei no chão, passei a mão no chão, o solo era quente, era feito de uma espécie de paralelepípedo preto misturado com flocos de neve. Aquela, como é que é? Obsidiana, floco de neve. Para quem conhece pedra, se não vai na internet, vocês vão ver. Aí eu toquei, olhei, tinha muita luz da roupa daquela entidade, não era um lugar totalmente escuro, tá? Tinha umas naves, negócios que eu não vou dar detalhe aí, que ninguém é obrigado a acreditar. Não era extraterrestre, não, era coisa daqui, viu? Tinha esse extraterrestre, mas tinha humanos ali. O que aconteceu que eu quero dividir com vocês? Cara, há mais de 26 anos que eu estudo projeciologia. Eu estou dando a cara para bater aqui. Eu parecia um mongoloide lá no meio. Porque eu não sabia o que fazer, eu sabia que tinha que doar, era tudo muito rápido. Eles não paravam. Agora, uma coisa interessante, quando pediram a minha ajuda para um grupo de seres também em deformação, que eu não vou dar detalhes, eles olharam, não para mim, eles olharam para o meu campo energético e o cara bateu assim em mim, ó. Deu um tapinha físico, se eu lá posso dizer, e fez com a mão e eu fui. Algo em mim já sabia o que fazer. Na hora
eu não precisava esfregar a mão, mas fica essa impressão. Eu esfreguei a mão, doei energia, eu senti uma espécie de eletricidade saindo de mim e de outros seres que estavam comigo, e aqueles seres também com uma deformação voltaram à aparência semi-humanoide. Quando eles voltaram, eu me lembro que aquele ser que mediu com um tipo de um bastão dourado e verde, aquele ser, uma espécie de um termômetro, se eu posso dizer assim, né? Ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, eu me acordei, eu estava no sofá, de novo. Cores nesse lugar diferente, densidade diferente, eu senti tudo diferente. Tudo diferente. Não tinha como eu criar aquilo. Eu não pensei em nada disso. Então eu estou dando uma experiência minha, mais de 20 anos, mais até uns 23 anos, estudando projeciologia, e no outro lado eu fiquei como um mangolão, olhando os caras trabalhar. Edson, faltou o teu conhecimento? Faltou a tua atitude? Não. Mas uma das coisas que eu aprendi, a gente precisa ficar quietinho, esperar ser chamado. Eu não posso chegar, não, deixa comigo. Não, 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 não. As leis são diferentes. Não é bem assim que funciona, não. Mas não é mesmo. Então eu estou dando um toque para médicos que realmente projetam, eles sabem o que eu estou falando. O bicho está pegando. Por exemplo, seres que eu vi, que eu não estou, pela intuição, algo me diz que não é para me dar detalhes, também ninguém é obrigado a acreditar em nada que eu estou falando, e não devem, acredito que vocês quiserem, não eram nada humanos e bem desagradáveis. Então já pensou se eu fosse com medinho? E eu olho nessa câmera e diz, quando eu cheguei perto, me deu uma espécie de medo. Eu sou humano. Eu olho um trem ali que parece uns troços né, meio complicado. O que é esse negócio aí? Mas eles estavam numa espécie de... É como se fossem drogados, se eu lá posso dizer assim. Se debatiam para tudo que lado. E a gente conseguiu, graças a Deus. Se eu não me engano, era 20 e alguma coisa. Eu não consegui contar. Eu tenho um olho bom para isso. Quando eu olho, eu fixo, eu conto rápido. Tinha mais de 20. E todos eles voltaram a uma forma humanoide, bem mais humanoide de como estava. Então, muitas vezes pessoas acham que tem um cochilo e se acordam pior, mas teve a impressão que foi usado, num bom sentido da palavra, pela espiritualidade. Se você tem uma Nossa Senhora dentro de casa, agradeça. Se você crê no anjo de guarda, agradeça. Se você crê em Exu, agradeça. Se você crê em Deus, agradeça. Porque tua energia, meu irmão, foi utilizada para irmãos que já estão há centenas de anos incrustados no mal. Tem o processo também dos desdobrados do coronavírus, que isso não foi uma projeção propriamente astral, como foi essa. Isso foi uma outra projeção guiada por um dos meus mentores, né, que é o senhor Sete Cruzes, um Exu, e é um mentor. Ele chegou, me desdobrou e me mostrou um processo do coronavírus em algumas pessoas desencarnadas, também em países europeus. E eu posso garantir para vocês, as pessoas que estão, na grande maioria, já para desencarnar, há 2 semanas no corpo ainda, mas estão para desencarnar, elas estão perambulando. É tanta gente na rua, na África, então eu nem quero falar, senão eu vou começar a chorar aqui. Já me engargou a voz. Ele me levou na África, cara, eu entrei em pranto, eu nem vou falar, não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar, perdão, eu acho que nem era para eu ter puxado esse assunto, né, sobre a África. Porque deveria a internet, as pessoas saber o que está acontecendo lá. Dos caras gritar, pelo amor de Deus, socorre a minha mãe, mas quem está morto é ele, não é a mãe. Eu vi isso. Eu vi isso. Aí eu olhei pro Exu, o Exu fez assim, e fez um sinal, e foi 2 guardiões atrás daquele espírito, correndo, que é um trabalho braçal, meu irmão, porque eles não querem largar as famílias. Então, eu vou até parar esse assunto aí, né, já que eu comecei a falar, mas porque é um negócio que me mexe comigo, porque eu não tenho sangue de barata. Não tenho sangue de barata, não. Mexe comigo. Então, meu amigo, a projeção, só quem projeta sabe. O que eu posso dizer é que a gente está sendo levado para lugares pesados, fazer trabalhos muito mais pesados, mas em glória de Deus, nosso Senhor que é amor, é um trabalho de amor. Eu volto todo quebrado, todo lascado, mas eu estou fazendo exercício de não reclamar e de agradecer. Porque o pouco que fica de lembrança em mim, o meu coração, em nome de Deus, sabe que é o bem que está sendo feito. E se é o bem que está sendo feito, que continue. Eu estou aqui para isso mesmo. Eu não estou aqui para agradar nem a mim mesmo, cara. Obrigado, Rafael.
Deu uma sumida aí sua imagem, voltou. É, o Márcio Maru Maru. Edson, já me disseram que eu mesmo bloqueio minha projeção. O que levaria minha consciência a fazer isso? Todos nós bloqueamos a nossa projeção. Tudo que a gente falou até então, principalmente no começo, fala isso. Alguma atitude que você não tem antes projeção. E não é uma atitude de projetar, é uma atitude de se injetar. Ouve bem, é você injetar dentro de você, que nem uma injeção, doses cavalares de você com lucidez. Doses cavalares de você com maior discernimento. Ou de mim mesmo comigo próprio, do que eu quero na minha vida. Porque quando a gente fala eu quero projetar, repito, não é algo ligado à religião. Qualquer pessoa pode projetar. Tem cursos na internet aí gratuitos. Mas graças a Deus, as mesmas pessoas que propiciam esses cursos, ela deixa bem claro. Você quer projetar? Se você tiver disciplina, você vai. Agora entenda que após projetado e antes projetado, você tem uma opção, ter o mentor e a luz. Eles não aconselham a pessoa a projetar porque ela quer ver o plano espiritual. Porque o plano espiritual não vai parar para você olhar. Eles vão te atropelar. Vão passar por cima de ti. Com as macas. Eles não vão falar, ó, você projetou, Edson? Ó, que bom, senta aí, vamos tomar um café. Eles não vão fazer isso não, meu amigo. Como não fizeram comigo. Eu fui lá, fiquei nesses 5, 6 minutos projetado, pelo menos eu acho que era isso, nesse plano. Um cara de bocó olhando as pessoas trabalhar. Hoje, com essa consciência que eu tô agora, se acontecer de novo, cara, eu vou berrar, eu vou chegar no primeiro, eu vou dizer, o que eu faço? Eu não vou ficar ali admirando paisagem. Não, pelo amor de Deus. Então a gente tem que ver o porquê que a gente quer projetar. A gente quer ter uma definição HD de total realidade que existe após a morte? Pelo amor de Deus, isso aí os espíritos já escreveram livros para isso. Isso o nosso coração já alimenta, nós somos espírito. Para alguém que não é espírita, isso é entendível. Agora, para alguém que não é, vamos dizer assim, ateu e é espírita, aí já fica meio complicado, o espiritualista. Entendeu? Eu não estou dizendo isso para ele, eu digo geral, é o meu estilo de falar. Eu pego uma pergunta e torno assim, uma resposta que na verdade não é uma resposta, é apenas um comentário que talvez sirva para outras pessoas. Agora eu vejo, se eu estou tentando fazer a projeção e não consigo, eu preciso analisar nesse não consigo até onde eu já consegui. Porque uma coisa que eu aprendi com a projeciologia, que não foi de uma hora para outra, que eu tive projeção. Se eu calcular tempo e espaço, deve ter demorado uns 4 a 5 anos, quase 5 anos, para ser mais exato, para mim ter essa experiência que eu possa dizer, eu projetei, eu fui, e era real, mas tem pessoas que nunca fizeram curso nenhum e projetam. Então não é uma decisão. E outra, não, muitas vezes até nem são boazinhas, mas também vão só trabalhar para o mal. E tem as boazinhas que vão fazer o bem. Então eu não estou aqui com uma balança dizendo tem que fazer, tem que fazer. Agora, eu creio que independente da projeção, ou do projetista, para ver a lucidez de quem é projetado, e a lucidez é dele, não é do palco que ele vai ir, não é do ambiente que ele está. O ambiente já existe, não precisa de lucidez. Agora, se ele quer lucidez, ele precisa ter a lucidez na sua própria vida. Então, eu aprendi com a dor, né, e ouvindo as palestras, tive, repito, a graça de, durante 2 anos e 8 meses, participar de estudo com o professor Valdo Vieira. Eu tive a graça de ouvir as grandizices dele, graças a Deus, as afirmativas dele, os puxões de orelha dele dizer que para ser projetista você precisa se injetar em você, você precisa incorporar você, com defeito ou sem defeito. Porque daí você vai ver que desde o início houve uma espécie de projeção. Porque a gente fala assim, eu não estou projetando há 5 anos, mas você vê que você não mente mais, você já não é aquela pessoa tão bagunceiro, tão desorganizado, você já não é tão irritadiço, você já não é tão maledicente como era há 5 anos atrás. Então, você já está fazendo uma projeção interior positiva. Porque o verdadeiro projetista sabe disso. Quando a tua conquista é projetar consciente, você já tem essa ciência de consciência de quem você é no hoje, com defeitos ou sem defeitos. Agora, eu poderia dar aqui, é chakra, é isso, é aquilo, mas quase que sempre é uma postura que ainda, meu irmão, talvez você não teve com você. E digo, não é um julgamento. Como eu vou falar de mim mesmo, talvez eu não tive mais lucidez de ajudar nessa projeção que eu tive, que foi na Itália que o irmão falou,
e eu escutei sotaques austríaco, mas ele disse que era no astral da Itália. Por quê? Porque algo em mim precisava ter se encaixado bem antes. E não antes da projeção, é antes e durante a minha vida. Então agora eu parei, não, vou observar mais. Porque se acontecer de novo, eu vou ter a atitude, não só lúcida de perceber o que eu percebi, mas de fazer já desde o início o que deveria ter sido feito. Servir. Valeu, Rafa. Eu vou descer um pouco o chat aqui, tem muita pergunta mesmo. Eu vou ver aqui da Liz Frederico. Boa noite. Nas projeções astrais involuntárias que nos fazem acessar o campo mental dos nossos desafetos espirituais, estamos sendo amparados pelos nossos mentores juntamente? Esse involuntarismo tem uma finalidade mais específica? Olha, eu entendo assim. Se há como essa pessoa falou, exatamente como ela colocou, há esse auxílio nos ambos lados. Porque quando a gente fala assim, eu gosto muito de falar como primeira pessoa, me colocando a mim mesmo, porque eu não sou santo. Eu passei um processo obsessivo durante 16 anos, com 10 entidades espirituais bem trevosas, se eu não me engano agora ainda tem 2, até onde eu sei, talvez tenha mais, mas eu não consinto, mas esses aí eu sei que existem, 2 até estão pegando no meu pé, num processo de vidas passadas que eu tive com eles, e o último que foi resgatado, eu estou com 44 anos, eu tinha 26 anos. E eu me lembro que eles trabalharam nele e trabalharam em mim o ódio. Porque o que me ligava com ele não era o ódio que eu tinha dele, era a mal administração da minha paciência, que eu não tinha, hoje eu estou aprendendo a ter um pouco mais, um pouquinho. E da minha calma, que eu não tinha, e hoje eu estou aprendendo a ter um pouquinho mais. Mas eu não tinha tanto. Agora eu tenho que poder um pouquinho mais. Que não era com ele, mas era com as pessoas do meu dia a dia, nessa vida. Então criava uma ressonância. Então é uma coisa interessante. Todas as vezes que um mentor tenha-se a trabalhar para acalmar os ânimos dos nossos, abre aspas, obsessores, e interferem, né, ou intervém, intervém, não é interfere, é intervém, pode ter certeza que eles já viram, tanto no suposto obsessor desencarnado e no obsessor Edson Rosa Carnado, que já há uma melhora. Porque a cura é mútua, não é uma cura una. Não é chegar lá, eu vi o meu obsessor e eu fui agraciado pela presença do meu mentor, e o mentor, junto com a minha energia, eu cheguei lá e disse, obsessor, eu te perdoo, e o obsessor olhou para mim e disse, eu também te perdoo, aí o mentor leva o obsessor e eu estou desobsediado. Não. Pode ter certeza que não é bem assim que acontece, não. Antes disso acontecer, e pode acontecer, já teve várias e várias, inúmeras visitas, incalculáveis, talvez não só numa vida. Já teve vários e vários encontros. Nem todos houve o perdão e palavras de amor, a maioria houve palavras de ódios e de rancor. Até que chegou a um ponto que ambas as partes, ou uma só, né, ou ambas, ou só uma, ou todas entraram numa comunhão de ideia e ideal e de um senso moral e de ético espiritual, aonde o perdão é a boa vontade de construir algo melhor. Aí sim, aí os mentores louvam a Deus, porque é menos um trabalho, entendeu? E muito mais conquista a 2 pessoas que vão ser muito mais maleáveis, muito mais práticas, né? No seu conjunto para trabalhar em prol. Talvez um ainda, o obsessor que era antes na espiritualidade, e o encarnado, né? Como ser vivo, mediante a materialidade, com seus cônjuges, com as pessoas que conhecem. Então, todo o trabalho do mentor, do projetista, é um trabalho que vai muito mais além da própria projeção. A projeção, ela sempre vai ser ou a ponta do iceberg, ou a primeira pedrinha, né, que não de sapatear, mas que dá o niveamento de toda a pirâmide. Aquela que está lá no meio, mas aquela que segura todo aquele peso. Nunca vai ser o meio, as laterais. Sempre vai ter toda uma história, toda uma aglomeração de casos, situações, funcionalidades que nos foge à compreensão,
porque ainda nós não temos total lembrança do plano espiritual. Até mesmo no físico, eu não sei o que está por detrás da minha porta, a não ser a luz que está caindo ali. Pode estar um espírito agora me ouvindo, mas eu não estou vendo. Então, é muito curta a nossa percepção no físico e no astral também. Então, como os mentores, vamos abrir aspas, mentores, espíritos luminares ou guias, eles têm uma visão mais apurada, muitas das vezes, para não dizer quase todas, eles estão ali acalmando os nervos, né? Eles não estão julgando, eles estão ajudando o macrocosmo pelo amor a nos ajuizar. Tanto o obsessor desencarnado como o suposto obsessor, né, carnado que se julga obsediado. Fica à vontade, rapaz. Solange Santos. Lá, amigo, para estudar os chakras, poderia indicar algum livro para os iniciantes? Paz e bem. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Livro agora não me vem muito à cabeça, assim. Mas tem um livro bem interessante que é o Mão de Luz. Assim, muitos livros, né? Não me vem bem à cabeça. Agora me veio, juro por Deus que eu não pensei no livro, veio, por pura intuição. Mão de Luz, ele dá assim uma noção bacana dos chakras em si. Não posso dizer que propriamente é para iniciantes, mas tem muita gente boa na internet aí que fala de chakra a chakra de uma forma bem simples. Mas o Mão de Luz é massa. É bem bacana, assim, porque ele não só fala sobre chakras, mas ele também dá um caminho de como manter os chakras harmonizados sem trabalhar propriamente direto nele. Por exemplo, eu vou trabalhar com o chakra laríngeo. Poxa, então eu preciso ser mais afável, ter uma dicção, posso ser firme, porque o meu gênio é forte, mas ser mais amigável, sorrir mais, relaxar mais. Então isso ajuda o chakra laríngeo. Não é só como eu falo, mas o que me motiva, a postura antes do feito é o fato que eu nutro. Então, eu não estou aqui para esbravejar com ninguém, eu não estou aqui para falar a verdade para ninguém, estou aqui apenas para falar com amigos. Se me criticarem, vai ficar crítica, porque eu não vou perder meu tempo criticando ninguém. Então, isso mantém o meu chakra equilibrado. Então, é um livro massa, tá? Um dos, né? Mas depois eu vou colocar, talvez, algumas capas de livro embaixo aqui dessa gravação, que vai ficar tanto na minha fanpage, como também vai ficar no meu Face particular, e depois eu vou postar no YouTube. Valeu? Obrigado, Rafa. Mais uma dá. José Santos. Boa noite, Sr. Edson. Eu gostaria de saber se uma pessoa faz um trabalho espiritual para o mal, a pessoa que fez, paga aqui mesmo ou no mundo espiritual quando a pessoa morre? Bom, aí a gente está fugindo demais da projeção, mas eu vou seguir minha intuição e vou dizer assim, paga nos dois planos, meu amigo. Nos dois planos. Porque a gente precisa entender, dentro da possibilidade, que muitas das vezes as pessoas fazem o mal, dão risada, se glorificam, e aquele que foi prejudicado fica injuriando aquele que fez o mal, desejando que o mal recorra e recaia sobre aquele que fez o feitiço ou a maldade no agora. E outra, recaia exatamente da forma que a gente deseja, não da forma comedida que ele fez ou que ele merece perante o cosmo, que não julga, mas há de ajuizar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu não estou aqui dando chá de moral em ninguém, não tenho elevação espiritual para isso. Fez o mal para mim, boa, meu irmão. Tempo ao tempo, deixo na mão de Deus, não estou aqui para julgar ninguém. Sigo minha barca. Agora também, eu como espiritualista, eu entendo assim, cara. Se todo feitiço feito por mal pegasse num obreiro de Deus, não teria ninguém clamando o nome do Senhor. Tá todo mundo lascado. Então a gente também tem que entender que existe a lei de sintonia. Tá, fez o feitiço, pegou no Edson, por quê? Por que desgraçou a minha vida? Por que me desgabelou todo? Fora o feiticeiro lá que me fez o mal, o que eu tô fazendo na minha vida? No meu esconderijo secreto da minha consciência, quem eu sou? Para ter essa sintonia dos meus mentores que existem, dos guias que existem, não ter força para me ajudar se eu sou tão bom e alguém fez o mal para mim. Então tem muita coisa posta na balança. Então, por eu já ter vivido isso até na minha família e bem no meu lado, uns anos atrás, eu, Edson, hoje, eu
posso aconselhar esse irmão e dar esse toque. Paga aqui, paga no plano espiritual. Aqui, meu amigo, porque quem faz o mal usa muito mais a cabeça, infelizmente, daqueles que conveniente dizem ser do bem. Porque quem faz o mal, pô. O cara mediculiza, o cara chega a ser minucioso, ele degusta aquela vingança. Agora, os caras que fazem o bem por conveniência, eles fazem o bem pela superficialidade, por se aparecer, não é por boa vontade, é por mediocridade, aí se lasca todo mesmo. Deu para pegar a ideia, Rafa? A todo mundo aí? Então, os caras que fazem o mal, eles são minuciosos. Pode ter certeza. O Edson que faz o bem, ou acha que faz o bem, eu olho alguém que faz o mal e digo assim, poxa, esse cara não tem consciência do que está fazendo. Lá tá tomando cerveja, comendo churrasco, tá rindo da minha cara. Pode ter certeza, meu irmão. Por detrás daquele sorrisinho ali, daquele olhar cheio de vida, há alguém que está se fazendo de morto por dentro. Porque todo mundo que trabalha no mal e faz o mal pro outro, ele sabe que vai pagar. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele pode dizer... Agora, vocês não vão ouvir alguém que faz o mal dizer, eu receber? Eu não vou nada, seu mentiroso. Então, cara, se você é do bem, irmão, veste a camisa do amor e do bem e segue. Se brinda pelas armas de São Jorge, que ainda é dia 23, Ogunhê, meu pai. Se brinda pelas armas de Nossa Senhora, que é a sua capa sagrada, seu manto. E se brinda pelo amor fraterno de Deus e segue. E quem vai fazer o mal vai pagar. Aqui, porque a consciência não é tranquila, por mais que é um grande ator da conveniência, né? Todo mundo olha, parece que está lá brindado, mas não está. E no plano espiritual, vai para as cabeças, irmão. Agora, como vai? Exatamente na comedida que ele, durante toda a sua vida, alimentou, sustentou, esbrajejou, tramou e executou na vida alheia. Maldade. Essa é a justiça. A que se faz se paga e o que se planta se colhe. Valeu, Rafa. Uma boa noite a todos, obrigado. Deixa eu as palavras com o Rafa. Valeu, Edson. Muito obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. E Ogunhê, meu pai. Ogunhê, Rafael. E eu vou terminar aqui, quase já é 22 horas e 14 minutos, dizendo isso para as pessoas. Ogum na frente, Ogum atrás. Ogum na esquerda e Ogum na direita. Ogum em cima, Ogum embaixo. Ogunhê, meu pai, Ogum de Ronda, Ogum Megê, Ogum de Naruê, Ogum Matinatal, Ogum do Sol, Ogum da Lua, Ogum Beramá, Ogum Anira, Ogum dos Sete Caminhos, Ogum da Lança, Ogum das Cachoeiras, Ogum da Pedreira, Ogum das Encruzilhadas, Pai Ogum das Sete Cachoeiras. Ogunhê, meu pai, Ogum que vem nas estradas, Ogum que está na lua, Ogum que está no meio da rua clamando pelos seus filhos, que lhe protege, embaixo das marquises, embaixo das vinhetas, embaixo da onde for que Ogum esteja nesse alto louvor de Deus. Ogunhê, meu pai. Ogum que limpa, Ogum que descarrega, Ogum que desagrega, Ogum que distancie, Ogum que aquebrante todo o negativo nas forças de Arcanjo Miguel sob a luz de Arcanjo Ismael, envolvendo o Brasil, sob o poder de Arcanjo Uriel e sob a bênção de Arcanjo Rafael. Que assim se faça nos quatro cantos da casa e no meio, que Ogum, nesse benzimento de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, que Ogum venha com essa corda desatando todos os nós dos 7 nós de Maria. Que cada nó que Ogum aquebrante e desamarra, que Maria Santíssima diga amém. E que amém se faça na família, na casa, de dia, de noite, de manhã, em todas as horas, no corações daquele que tem fé em Deus, que tem fé em Nossa Senhora. Ogunhê, meu pai. Saravá, Ogunhê. Salve São Jorge Guerreiro. Valeu.